Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o que eu achei da adaptação da coleção, né, de livros Onde Nós Está Mentindo. Eu assisti umas 2 ou 3 vezes a adaptação para conseguir gravar esse vídeo. E eu vou falar aqui com vocês o que eu achei e tudo mais. Confesso aqui pra vocês que eu não achei uma adaptação tão fidedigna. Eu sempre fiz a mesma coisa quando eu vou falar sobre adaptações. E eu não gostei tanto em relação à adaptação. Porque eu sinto que não foi de fato uma adaptação, e sim uma alteração do enredo. Porque começa sendo a mesma coisa e aí vai mudando conforme os episódios passam, o que acabou me estressando um pouquinho em relação a ser igual. Por exemplo, já no primeiro episódio, a gente vê como a questão de eles tentando modificar. Calma aí, gente, eu vou explicar melhor pra vocês. Não tem quando os estudantes vão olhar pra janela porque tá acontecendo alguma coisa, e aí nisso a professora tem que sair da sala? A gente vê que na série eles já modificam desde o começo. Então, são coisas que alteram muito, e com isso acabou me estressando, pra falar a realidade. Porque pra mim foi uma adaptação do ponto de vista de 6.5, porque eu acreditei que mudou muitas coisas sem o menor cabimento, sem a menor explicação. Eu vou, acho que, pontuar as alterações que, eu menos gostei. Por exemplo, a Bronwyn, eu sentia que ela fazia muitas merdas na série que no livro ela não faria. Que no livro ela seria muito mais estrategista e não seria saindo fazendo as coisas por pura impulsividade. E aí, nisso, acabou, acho que foi o ponto que mais me tocou de fato, porque eu não sentia que ela seria tão impulsiva assim, porque eu sinto que ela é mais inteligente do que parecia descrever. Vamos entrar no demérito também, que modificou muito os personagens, tirou a irmã da Ed. Gente, eu sentia que ela precisava tanto da irmã dela pro desenvolvimento dela, conforme foi passando, porque a gente vê que a irmã dela já tinha reconhecido que o Jake não era uma boa pessoa e era muito manipulador, mesmo a irmã dela não tendo reconhecido isso. E aí a gente percebe como no livro a irmã dela tenta dar um toque nela, tipo, olha, abre o olho, não tá legal isso. E ainda assim, eu sentia que era necessário também para a continuação dos livros, o que foi alterado muito, muito, muito mesmo nas séries. Foi alterado os pares românticos, foi alterado em relação aos personagens, porque na segunda temporada, que deveria ser sobre o segundo livro, a gente sabe que são introduzidos novos personagens e os 4 principais quase desaparecem, né? Porque eles aparecem só um pouquinho. Mas não é isso que acontece na série. Nas séries eles ainda continuam sendo o foco e nisso eles insistem muito nessa tecla, o que acaba destruindo por vez o terceiro livro, porque não tem como fazer o terceiro livro se não incluíram os personagens do segundo livro. E isso acabou me irritando ainda mais, porque eu entendo que era uma adaptação, entendo, mas é uma adaptação de um conjunto de livros. Então não tem como você adaptar só o primeiro livro e na hora que você vai colocar os outros, você modifica tudo. Porque tendo modificado da segunda temporada, você conforme alterou tudo da terceira temporada. Não tem terceira temporada por conta disso. Não faz sentido. E se tivesse terceira temporada, ia voltar de novo para os 4. De uma forma muito insistente, muito irritante. E aí nisso vamos continuar nas alterações que teve. Por exemplo, na questão da morte do Simon, né? A gente sabe que era um plano muito diferente do que foi descrito. Tipo, algumas partes seguem a cronologia e do nada modifica. Por exemplo, a Janete não era tão inocente quanto aparenta descrever. Ela sabia de muitas coisas, tanto é que a última revelação acontece na casa dela
com ela meio que se desculpando, né? Tanto é que eu também acredito que acontece uma coisa muito importante, que é, no segundo livro, esse jogo de verdade e consequência acaba envolvendo aspectos muito importantes de desenvolver os personagens, né? Porque conforme o livro vai passando, a gente vai pegando mais profundidade deles e os segredos deles vindo ainda mais à tona. E eu sinto que na série só foi embolando, porque você sai apontando pra tudo que é lado. Tipo, ai, agora eu quero falar sobre isso. Aí do nada, o TJ que se mistura com outros personagens, que gera um conflito ali, e aí fica uma coisa muito rasa, tipo, de querer envolver todos para parecer todos suspeitos. Uma flor da pele. Gente, eu tô até, tipo, falando tão devagar e focando tanto em principais aspectos, porque eu sinto que eu fiquei muito chateada com a série. Eu não gostei. Eu não gostei de considerar uma adaptação, porque eu sinto que modificou muita coisa para ser chamada de adaptação. Eu sinto que eles poderiam ter feito um grande projeto, porque é uma coleção das favoritas. Eu amo esses livros. E aí nisso eles trazem uma coisa que, tipo, eu achei que não foi desenvolvido tão bem quanto poderia. E aí, a gente, pra finalizar aqui, porque eu acho que eu não tenho muitas coisas pra falar, mas vamos se encaminhando pro final. E aí, o que que acontece? A gente consegue perceber as diferenças, né, que teve, por exemplo, em relação à amizade deles, porque no livro eles acabam desenvolvendo melhor essa amizade do que na série, porque na série às vezes parece forçado demais. E também as tramas. Por exemplo, a Maeve sendo por um tempo uma suspeita. A gente sabe que no livro ela nunca faria isso. Que ela tenta a todo momento ajudar a Bronwyn. Então, acaba ficando uma coisa, tipo, mais sem sentido ainda. Então, eu acho que é isso que eu tenho que falar. Eu não gostei. Eu considero o livro 5 estrelas. E de adaptação de 0 a 10, eu considero 6,5. Eu considerei que teve muitas alterações, que quanto mais episódios iam desenrolando, mais eles se distanciavam do enredo do livro, que acaba te dando essa sensação de estar assistindo uma coisa totalmente diferente, estar assistindo uma coisa nova que você nunca leu, que você não conhece, que você não vai saber o que vai acontecer. E nisso eu não gosto de me sentir assim enquanto eu assisto uma adaptação. Eu gosto de me sentir assim enquanto eu assisto uma série normal. Mas essas foram minhas considerações. Eu acho que eu não falei tanto, porque eu acho que não tem tanto pra falar, né? Mas a gente sabe que, tipo, faz sentido muitas coisas ali. Mas é isso. Beijinhos.